Olá, eu sou Thalita Marques, professora de biologia, e, afinal de contas, a biologia estuda o quê? Bom, nós sabemos que a palavra biologia, do grego, significa estudo da vida, mas dizer isso pode ser algo muito vago, difícil de visualizar e de compreender. Então, vamos começar do princípio? Afinal, o que é vida e como a biologia pode estudá-la? Essas são algumas questões sobre as quais precisamos refletir. Vida é um dos conceitos mais complexos e difíceis de se determinar na ciência, mas existem algumas características que um organismo deve apresentar para ser considerado como um ser vivo. Por exemplo, ele deve ser formado por unidades básicas, que chamamos de células, e também possuir metabolismo, ou seja, ser capaz de usar recursos do ambiente para gerar energia e sobreviver, como as plantas que usam luz e água para realizar fotossíntese, ou os animais que utilizam os alimentos para esse fim. É essencial ainda possuir um material genético e ser capaz de se reproduzir e evoluir ao longo do tempo. Mas apresentar apenas algumas dessas características não é o suficiente para ser classificado como um ser vivo. Vírus, por exemplo, evoluem e possuem material genético, mas não são formados por células vivas e não possuem metabolismo próprio. Por isso, não são considerados como seres vivos. Bom, até aqui entendemos, mas como o biólogo vai estudar organismos que possuem essas características? Bem, na verdade, não há uma única resposta para essa pergunta, pois podemos estudar a vida por diferentes perspectivas. Por exemplo, sabemos que os seres vivos são formados por diferentes tipos de moléculas, que são conjuntos de átomos, certo? Estudar essas moléculas, suas funções, suas propriedades e características, não é, de certa forma, estudar a vida? Mesmo que essas moléculas por si só não sejam um ser vivo. Mas podemos também analisar um conjunto maior, formado por um agrupamento de moléculas, como é o caso da célula, a unidade básica dos seres vivos. Sabemos que em algumas espécies, como nas plantas e nos animais, há tipos de células diferentes com funções específicas, que se agrupam formando o que chamamos de tecidos. E tecidos diferentes formam os nossos órgãos, que são agrupados por funções, formando os nossos sistemas. Tudo isso faz parte de um ser vivo e, novamente, estudar essas pequenas porções é também estudar a vida. Mas a biologia vai além do indivíduo. Ela também estuda as relações existentes entre as espécies e dessas com o ambiente, podendo tanto analisar o comportamento de uma população, que é um grupo de organismos da mesma espécie que vivem em uma determinada região, como estudar uma comunidade, que é um conjunto de populações de determinada área. Agora, se a intenção é estudar as relações dessas espécies com os elementos que não possuem vida, os chamados fatores abióticos, então nosso foco é sobre o ecossistema. E entender esses aspectos mais amplos é também estudo da vida. Portanto, de moléculas a ecossistemas inteiros, a biologia nos ajuda a entender como nosso organismo e o de outros seres vivos funcionam, nos dando ferramentas para que possamos cuidar melhor da nossa casa, seja ela o nosso corpo ou o nosso planeta. Bom, pessoal, esse foi o nosso tema de hoje. Espero que tenham gostado. E se esse conteúdo foi útil para você, lembre-se de curtir e compartilhar e se inscreva no canal para não perder a próxima biodica. Até a próxima semana!